Quantos reis a Inglaterra já teve? Se você confia nos livros escolares, a resposta está errada. Eles mentiram para você. A história oficial tem um filtro que apaga mulheres e protege homens medíocres, porque um menino de 12 anos que sumiu na Torre de Londres e um rei que abandonou tudo por uma amante e por Hitler são considerados legítimos, mas uma menina que governou por 13 dias ou 9, depende das fontes, e foi executada aos 16 anos é tratada como se nunca tivesse existido. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente abre um arquivo que parece sobre reis sem coroa, mas é sobre como a história decide quem existe e quem não existe. Bora! O Eduardo V tinha 12 anos quando o pai morreu, o título de rei da Inglaterra, e um tio chamado Ricardo que ia buscá-lo pessoalmente para a coroação em Londres. Se você já ouviu a história, sabe que a coroação nunca aconteceu porque ele e o irmão tomaram Doril e sumiram. Se você não ouviu, segura, porque fica pior antes de melhorar. Na verdade, só fica pior. O Eduardo IV morreu em abril de 1483, com 41 anos, como eu comentei no vídeo sobre ele, de causas que os historiadores debatem: pneumonia, excesso de peso, sífilis, enfim. O filho mais velho, Eduardo, estava em Ludlow, no país de Gales, sendo criado longe da corte sob a supervisão do irmão da rainha, o Anthony Woodville. Esse detalhe onde o príncipe estava, quem estava cuidando dele e quem era responsável por trazê-lo a Londres ia definir tudo o que veio depois. O Conselho Real do Eduardo IV tinha deixado instruções. O Ricardo, duque de Gloucester, irmão do rei morto, seria o Lorde Protetor durante a minoridade do menino. Era um arranjo padrão para crianças no trono, um agente adulto da família real que governava enquanto o herdeiro não tinha idade suficiente. O que não estava nos planos do conselho era o que aconteceria a seguir. Em abril de 1483, o Ricardo interceptou o comboio que trazia o Eduardinho novo de Ludlow para Londres, prendeu o tio, o Anthony, e os outros homens da escolta e tomou o controle do menino. Entrou em Londres com o sobrinho de 12 anos do lado, um gesto que poderia ser lido de pelo menos duas formas: o tio responsável garantindo a chegada segura do rei, ou como um movimento político duro para garantir controle sobre a sucessão no momento em que diferentes facções disputavam acesso ao novo rei menino. As fontes da época se dividem exatamente nessa leitura, e essa divisão nunca foi resolvida de forma definitiva, como eu comentei no vídeo do Ricardo, lembra? Enfim, a Torre de Londres, em 1483, não era um museu turístico que é hoje. Era uma residência real, uma prisão de alto nível e um centro de poder, tudo ao mesmo tempo. Reis ficavam na torre antes das coroações. A Ana Bolena, por exemplo, ficou lá. Isso era parte do ritual, tinha câmaras reais preparadas para isso. Então, quando o Ricardo colocou o Eduardo na torre em preparação para a coroação, isso podia soar razoável, e quando o irmãozinho, que também chamava Ricardo, de 9 anos, foi para lá para ficar com o irmão após sair do santuário de Westminster, que a Elizabeth Woodville, a mãe, estava com todos os filhos, realmente parecia proteção. Mas os dois meninos foram vistos juntos nas janelas da torre pela última vez no verão de 1483. Em junho de 1483, o Ricardo convocou um parlamento, o que ouviu uma petição chamada Titilus Regius, que argumentava que o casamento do Eduardo IV com a Elizabeth Woodville era inválido, porque o Eduardo IV tinha um pré-contrato de casamento com outra mulher. Isso tornaria os filhos ilegítimos e tiraria o Eduardo V da linha de sucessão, o menino, e com isso o trono iria para o Ricardo. O parlamento aceitou o argumento e o Ricardo foi coroado, Ricardo III, em julho de 1483. E aqui que a discussão fica interessante. Se o Eduardinho V já tinha sido declarado ilegítimo, qual que era a necessidade física de eliminar os meninos? Aí isso abre espaço para outras pessoas responsáveis e outras hipóteses sobre o que realmente aconteceu dentro da torre. De qualquer forma, os meninos sumiram. Eduardo, o irmão mais novo, foram vistos cada vez menos na torre ao longo de 1483 e depois de um certo ponto, simplesmente não foram mais vistos por ninguém.
Nunca apareceram em público depois da coroação do Ricardo, nunca foram exibidos como provas que estavam vivos quando rolou aquela inconveniência política com Henrique Tudor. Também não tiveram enterro anunciado, funeral registrado ou causa da morte declarada. Viraram os príncipes da Torre, que é uma das histórias mais conhecidas da história inglesa, das mais estudadas e também uma das que permanecem sem resolução definitiva. Mas aqui está a parte que me interessa para o argumento desse vídeo. O Eduardinho V aparece nas listas de monarcas ingleses, nos livros com número de ordem, Eduardo V, quinto Eduardo da linhagem. Ele reinou de abril a junho de 1483, nunca foi coroado, provavelmente foi assassinado com menos de 13 anos e a historiografia inglesa o conta como rei. Tempo do trono, aproximadamente 2 meses. Coroa na cabeça, 0. Mas reconhecimento como rei legítimo inquestionável. Guarde esse dado. 450 anos depois dos príncipes da Torre, a Inglaterra tinha outro, Eduardo, que também não chegou a ser coroado. Só que dessa vez não foi assassinato e nem golpe. Era um homem de 42 anos que olhou para o sistema e disse: bom, eu não quero do jeito que vocês estão me oferecendo. E o sistema, que estava acostumado a ouvir esse tipo de resposta do rei, na verdade não estava acostumado a ouvir esse tipo de resposta de um rei, entrou em colapso. O Eduardo VIII subiu ao trono em janeiro de 1936, quando o pai, o George V, morreu. Ele era até aquele momento o príncipe de Gales mais popular da história britânica moderna, carismático, informal, fotografado por todo lugar, adorado pela imprensa e pelo público, numa escala em que o pai, o George V, formal e distante, nunca tinha conseguido. Tinha uma expectativa que o Eduardo ia modernizar a monarquia, aproximar a família real do povo e fazer a instituição funcionar no século XX, em vez de parecer um museu do século XIX. Mas um dos problemas era a Wallis Simpson, não o fato dela existir, o fato dela ser quem era. Ela era americana, divorciada uma vez e casada com Ernest Simpson, quando o relacionamento com Eduardo começou a decolar por volta de 1934. Aí, quando Eduardo subiu ao trono em janeiro de 1936, a Wallis estava no processo do divórcio para ficar com o rei, o segundo divórcio. E o Eduardo tinha deixado claro, de formas cada vez menos ambíguas ao longo do ano, que ele queria se casar com ela. O governo britânico, o parlamento e a igreja da Inglaterra tinham um problema com isso, que eles foram articulando ao longo de 1936, com a urgência crescente de quem vê um prazo se aproximando. O rei era chefe da igreja da Inglaterra. A igreja da Inglaterra não reconhecia divórcios de pessoas que tinham ex-cônjuges vivos e o Ernest Simpson estava vivinho da Silva e saudável. Um rei chefe da igreja que se casasse com uma divorciada estaria em contradição institucional fundamental com a própria instituição que ele chefiava. Era esse o argumento oficial. Também tinha, embaixo desse argumento, outros que eram ditos em voz mais baixa. Ela era americana, considerada inadequada socialmente pela aristocracia britânica. Tinham rumores sobre o caráter dela, que circulavam nos círculos fechados da corte. Tinha também questões políticas bem desconfortáveis, incluindo a proximidade do Eduardo com a Alemanha nazista e o fato de que, durante a guerra, os próprios alemães consideravam restaurá-lo ao trono britânico como uma possível peça política. Enfim, o Eduardo abdicou em 10 de dezembro de 1936. O irmão mais novo, o Roberto, que tinha uma gagueira severa, fobia de discursos públicos e nenhuma preparação ou desejo de ser rei, acordou no dia 11 de dezembro de 1936 como George VI, e o Eduardo, que virou Duque de Windsor, saiu da Inglaterra para nunca mais viver no país. Ele e a Wallis se casaram em junho de 1937 num castelo na França. A família britânica nunca apareceu. Rainha-mãe, que era a cunhada do Eduardo e mãe do George VI, nunca perdoou a abdicação publicamente. O título Sua Alteza Real foi concedido ao Duque de Windsor, mas negado a Wallis, o que era uma humilhação que ela nunca esqueceu.
e raramente deixou de mencionar. O Eduardo VIII reinou de janeiro a dezembro de 1936, aproximadamente 325 anos. Foi proclamado rei e assinou documentos como rei, mas nunca foi coroado, porque ela estava marcada para maio de 1937 e ele abdicou em dezembro de 1936. Tempo no trono, 10 meses. Coroa na cabeça, 0. Reconhecimento como rei legítimo inquestionável. Aparece em todas as listas de monarcas britânicos com número de ordem, Eduardo VIII. Eu prefiro que você segure esse parâmetro ao lado do Eduardo V. 2 meses sem coroação conta, 10 meses sem coroação conta. Agora a gente vai para o caso controverso, que me deu a ideia para esse vídeo. A Jane Grey tinha cerca de 16 anos quando foi declarada rainha da Inglaterra. Lia Platão em grego, Cícero em latim, correspondia-se com teólogos protestantes europeus em latim fluente, e era considerada por contemporâneos como uma das mentes mais brilhantes da sua geração na Inglaterra. Ela soube que seria rainha da mesma forma que uma pessoa descobre que vai ser usada como peça de xadrez, porque alguém acima dela, na hierarquia, tinha decidido isso e a opinião dela era irrelevante. Como que ela chegou lá? O Eduardinho VI, filho do Henrique VIII, com a Jane Sensal Seymour, estava morrendo de tuberculose em 1553 com 15 anos. Ele era protestante convicto, tinha sido educado com rigor protestante e a ordem de sucessão dizia: suas duas irmãs, a Maria, católica, filha da Catarina, e a Elizabeth, protestante, filha da Ana Bolena. O Eduardo não queria Maria no trono, porque uma rainha católica ia desfazer tudo o que a reforma tinha construído na Inglaterra. E a Elizabeth, ele achava que ela era muito ambígua. Ela não era uma protestante fervorosa como ele. Então, o John Dudley, o Duque de Northumberland, que era o homem mais poderoso do conselho do Eduardinho, tinha um filho chamado Guildford Dudley, e aí, em maio de 1553, às pressas, com o Eduardinho claramente morrendo, o Northumberland casou Guildford com a Jane Grey. Jane era protestante, neta da irmã do Henrique VIII, a princesa Maria, e portanto tinha sangue tudor. O Northumberland apresentou ao jovem rei um documento chamado My Device for the Succession, Minha Vontade da Sucessão, uma proposta de sucessão que pulava Maria Elizabeth e colocava Jane Grey no trono. O Eduardo, que estava morrendo e que queria genuinamente um sucessor protestante, assinou. O conselho também foi pressionado a assinar. Os juízes foram convencidos ou coagidos, e aí, em julho de 1553, o Eduardo morreu. A Jane foi informada que era rainha. Os relatos contemporâneos, e tem vários, incluindo cartas dela mesma, descreve uma mulher que recebeu a notícia não com alegria ou ambição, mas com algo como terror. Ela desmaiou, chorou, disse que a Maria era a rainha legítima e que ela não era digna da coroa, seja porque estava relutante ou porque ela sabia exatamente o que estava acontecendo e o que provavelmente ia acontecer a seguir. A reação, então, da Jane Grey diante da coroa não foi de alguém que tinha planejado chegar ali. Ela foi levada à Torre de Londres, mas não como prisioneira no começo. Ela foi levada como rainha, foi proclamada soberana, reconhecida pelo conselho e instalada na torre, como parte do ritual tradicional que antecedia a coroação. Como eu já tinha comentado, a Torre de Londres, naquele momento, também era residência real e ponto de preparação para o trono. Só que enquanto a Jane estava lá de boa, o país já se movia contra ela. Maria Tudor reuniu apoio, mobilizou forças e, em questão de dias, transformou a coroação iminente da Jane numa queda inevitável. Quando o conselho mudou de lado e declarou a Maria I como rainha, a Jane deixou de ser soberana e passou a ser prisioneira, no mesmo lugar onde ela tinha sido instalada para reinar. A Jane Grey foi executada em 12 de fevereiro de 1554, com 16 ou 17 anos. A data exata do nascimento dela é incerta. Seu marido, Guildford Dudley, foi executado antes dela, no mesmo dia. Ela assistiu da janela da torre, dizem, o corpo dele ser levado. Depois desceu para o pátio e colocou a cabeça no bloco. Os relatos de testemunhas oculares descrevem alguém que morreu com uma compostura que deixou os presentes impressionados. Ela rezou em voz alta, pediu ao carrasco que não a atingisse antes dela estar pronta e colocou a cabeça com precisão.
Agora vem a parte que eu preciso que você pense com cuidado. A Jane Grey reinou por 13 dias, e aqui eu preciso falar, porque sempre vem um chato, um babaca, tentando corrigir a historiadora. O fato é que você se torna rei a partir do momento da morte do rei antecessor. Isso é para manter a continuidade e estabilidade da monarquia. Então, o pessoal, alguns historiadores e pessoas leigas contam 9 dias, porque a Jane foi proclamada pelo conselho como rainha 3 dias depois da morte do Eduardo. Mas, tecnicamente, como ela estava no The Voice, né? The Voice não, The Vice, ela já era rainha. Enfim, assinou documentos como rainha, foi reconhecida como rainha pelo conselho, pelos juízes, por representações estrangeiras que comunicaram a mudança do soberano. Ela foi julgada e executada por traição, o que pressupõe que ela tinha autoridade real para trair. Caso contrário, a acusação não faria sentido. A Maria I a chamou de Lady Jane Grey nos documentos oficiais para diminuir a legitimidade do reinado, mas o julgamento tratou os atos dela como atos de uma rainha. E ainda assim, dependendo de onde você olha, Jane Grey some das listas. O site oficial da família real britânica a lista como Lady Jane Grey numa nota de rodapé sobre a Maria I, não como uma monarca independente com número de ordem. Muitos livros didáticos a apresentam como a rainha que nunca foi ou a rainha de 9 dias, como curiosidade histórica, não como entrada na lista de soberanos. A diferença entre a Jane Grey e os dois Eduardos não é legitimidade. Os três têm questões de legitimidade consideráveis. Não é tempo no trono. O Eduardo V ficou menos tempo. Não é coroação. Nenhum dos três foi coroado. A diferença é que a Jane Grey era mulher, numa estrutura que foi construída para garantir a preferência masculina na sucessão. E quando a estrutura foi forçada a reconhecê-la, o reconhecimento foi estratégico e temporário, útil como peça, dispensável como registro. O títulos régios que eliminou o Eduardinho V da sucessão foi uma lei, o Device for the Succession, que colocou a Jane no trono, era um documento assinado pelo rei. As duas coisas eram instrumentos do Estado. Os dois resultados, Eduardo V não deveria ser rei, virando rei, a Jane Grey, que foi declarada rainha, sendo apagada da lista, revelam que a legitimidade histórica não é questão de lei. É questão de quem a historiografia decidiu preservar. Mas a Inglaterra não tem monopólio sobre esse fenômeno. Tem reis que nunca foram coroados, que reinaram brevemente antes de ser depostos ou mortos e que existiram no limiar entre título e cerimônia. Isso é recorrente o suficiente na história europeia para ser um padrão, não uma exceção. Vou te dar um exemplo que merece atenção, inclusive eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Na França, a gente tem o caso do Luís XVII. Ele era o filho mais novo do Luís XVI e da Maria Antonieta. Quando Luís XVI foi em janeiro de 1793, teoricamente o filho de 8 anos se tornou rei. Os apoiadores em exílio imediatamente o proclamaram Luís XVII. Reis estrangeiros o reconheceram diplomaticamente como soberano da França e tinha uma expectativa entre os monarquistas de que a república cairia e o Luís XVII seria restaurado ao trono. Esse futuro nunca existiu. O Luizinho ficou preso no Temple, a mesma fortaleza onde a família tinha sido mantida depois de agosto de 1792. Maria Antonieta foi guilhotinada em outubro de 1793 e ele morreu preso em junho de 1795, com 10 anos de tuberculose, na prisão. Mas ele é Luís XVII, o 17º Luís da França, e aparece em todas as listas de monarcas franceses. Mas voltando ao ponto central, que é o ponto que importa para fechar esse vídeo. A questão não é sobre coroa versus não coroa, é sobre quem a história acha que merece ocupar espaço nas listas, nos números de ordem, nos títulos que vem depois do nome. E quando você olha para os padrões, Eduardo V conta, Eduardo VIII conta, Jane Grey, nota de rodapé. A história muitas vezes marginaliza Jane Grey não porque ela nunca tenha sido rainha, mas porque o lugar das mulheres no poder sempre foi mais instável e mais facilmente descartado nas estruturas políticas e na forma como elas foram registradas. A preferência masculina na sucessão, basicamente a regra de que homens vinham antes de mulheres na linha do trono, não era exceção, era o padrão por séculos. Isso influencia até hoje quem a gente lembra como rei e quem vira sua nota de rodapé.
Inclusive, na Inglaterra só mudou em 2013 a preferência para o mais velho, independentemente de ser homem ou mulher. Eu posso contar em outro vídeo, a Betinha fez isso. Enfim, esse vídeo não vai resolver se a Jane Grey deveria ou não ter um número na lista. Essa é a questão de cada historiador, cada instituição e cada país decide de forma diferente. E a forma como você responde a essa pergunta diz muito sobre o que você acha que a história está contando e para quem. E se você quiser continuar abrindo arquivo de reis que existiam e foram apagados, rainhas que governaram e foram chamadas de exceção, e das regras que determinam quem fica na história e quem fica nas notas de rodapé, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até o próximo Steph Flix.